Bom, pessoal, nessa aula a gente vai começar a falar sobre os sistemas mecânicos e sobre como que a gente consegue transformar por inspeção visual um sistema mecânico em um circuito elétrico análogo. Então, nós vamos ver os fundamentos aí da modelagem matemática por parâmetros concentrados para sistemas mecânicos. Sistemas, particularmente, a gente vai falar de sistemas vibratórios. Então, vamos avaliar esse exemplo que está aqui, que é muito similar ao sistema móvel de um alto-falante, ou sistema mecânico de um alto-falante, que é composto por um diafragma que vai radiar, um elemento aqui de suspensão, que está simplificado aqui nesse esquemático, e a carcaça do alto-falante, que é imóvel. Então, nós temos essa placa, que a gente vai considerar agora sendo uma placa circular, e a gente vai considerar essa placa como sendo rígida, porque a gente quer que a placa se mova em uníssono, né? A gente não vai ter modos de flexão, etc., nessas considerações do circuito eletroacústico. E essa placa, ou esse sistema móvel, como um todo, ele tem uma massa que a gente vai chamar de MM aqui, só o Mzinho aqui, tá? Para designar um sistema mecânico. Eu vou omitir ele, falar toda hora esse Mzinho na aula para salvar um pouco de tempo. Então a gente tem a massa do alto-falante, M. A gente tem esse elemento elástico aqui, ele tem dentro dele, né, tanto um elemento de elasticidade, como se fosse uma mola com uma rigidez K, e um amortecimento R, né? A gente vai chamar de R o amortecimento aqui. A constante de mola, a gente sabe, é dado em Newton por metro, é a razão entre força e deslocamento, e o amortecimento a gente vai considerar como sendo de pequena amplitude, para vibrações de pequena amplitude, esse amortecimento é proporcional à velocidade. E aí ele ganha essa unidade aqui, quilograma segundo por metro. E a gente tem, claro, a carcaça do alto-falante, que é o suporte imóvel do sistema, é aquele referencial de velocidade sobre o qual o sistema vai vibrar, né, com uma certa velocidade. Quando esse sistema estiver funcionando como fonte sonora, como um alto-falante, a gente diz que ele está funcionando no modo motor, já que ele vai receber uma força que vai ser aplicada a ele, né? E ele vai se movimentar de acordo com essa força, né? Então, o movimento desse sistema aqui, desse alto-falante esquemático, vai ser regido aí pelo equilíbrio entre a força aplicada pelo motor, a força elástica aplicada pela mola e pela força aplicada pelo amortecedor. Todo esse somatório de forças resulta naquela força de inércia, que é massa vezes aceleração. Então, nesse caso, no sistema funcionando em modo motor, essa força ela vai ter origem, no caso do alto-falante, no sinal elétrico que é enviado lá para a bobina do alto-falante via amplificador. O movimento da placa, né, que é esse gerador, né, desculpa, esse amplificador vai gerar esse sinal elétrico, que é um sinal oscilatório, e o movimento da placa vai ser oscilatório, e esse movimento da placa vai provocar o movimento das partículas de ar perto do cone, e isso vai gerar a onda sonora. O outro modo de funcionamento é quando esse sistema que estiver funcionando no modo receptor. Por exemplo, ele vai ser um microfone, né? A gente diz que nesse caso o modo de funcionamento é o modo, na verdade, de gerador. Já vai ficar claro por quê. Nesse caso, a onda sonora é quem aplica a força distribuída na placa. Então você vai falar, por exemplo, perto da placa, ou vai ter um amplificador de guitarra, ou qualquer outro sinal sonoro, excitando esse movimento, esse diafragma aqui, que vai se mexer. E da mesma forma, o movimento dele vai ser regido pela força que vai ser aplicada, né, distribuída ali na superfície, pela força elástica da mola e pela força aplicada pelo amortecedor, né? Então, o movimento desse sistema aqui, a força que gera o movimento tem origem aí na pressão sonora acústica. O movimento do sistema vai ser conectado ali a um sistema elétrico, eletrodinâmico ou capacitivo, que vai transformar esse movimento num sinal elétrico. Por isso a gente fala que ele está funcionando no modo gerador, porque em última análise ele está gerando um pouco de energia elétrica. Um sistema mecânico ele vai ser dito em retilíneo quando todos os seus componentes se moverem na mesma direção. E por direção aqui eu quero dizer a definição de direção no sentido vetorial, né?
se refere ali ao eixo principal do movimento, né? Então, no sistema retilíneo, todo se move para um lado, né? No sistema rotacional, né, as coisas rotacionam em torno de um eixo. E no sistema vibrante, mecânico vibrante, as coisas vão oscilar em torno de um ponto de equilíbrio, que é o que a gente está mais interessado aqui, né, nos alto-falantes, microfones, etc. Então, algumas quantidades mecânicas aí de interesse e importantes para nós, para a gente relembrar. A gente tem o deslocamento, que é dado em metro, né? Se esse deslocamento for angular, a gente tem o deslocamento em radiano, a gente tem a velocidade, dada em metro por segundo, ou radiano por segundo. A gente não vai lidar com sistemas rotacionais, então eu quero que vocês foquem aqui no deslocamento vibratório retilíneo, que ele não vai haver rotação em torno de um eixo, vai haver vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Então, a velocidade é a derivada do deslocamento, né? A aceleração, dada em metro por segundo ao quadrado, é a derivada da velocidade, e como a velocidade é a derivada do deslocamento, a gente tem que a aceleração é a derivada segunda do deslocamento. Então, para chegar na velocidade a partir do deslocamento é só derivar. Para chegar no deslocamento a partir da velocidade é só integrar. A gente tem a força, dada em Newton, né, que é um parâmetro importante para nós. E a gente tem impedância mecânica e admitância mecânica. São duas quantidades que a gente sempre precisa ter em mente nos sistemas mecânicos, isso vai ficar claro por quê ao longo das aulas. Então, a impedância mecânica vai ser definida para nós como a razão entre a amplitude complexa da força pela amplitude complexa da velocidade. Então, se a gente tem força em Newton e velocidade em metro por segundo, a gente tem que a unidade de impedância mecânica é Newton segundo por metro. Tá? Ou se você simplificar isso aqui, dá quilograma por segundo, mas primordialmente a gente vai lidar com essa unidade aqui. E a admitância mecânica é o contrário, é a razão entre a amplitude complexa da velocidade pela amplitude complexa da força. E aí a gente vai ter uma unidade em metro segundo por Newton, né? Metro por segundo Newton. E aí a gente pode entrar nas mesmas definições análogas que a gente fez para os sistemas elétricos na aula passada, ou no capítulo passado. Então a gente tem uma fonte de força que, em analogia direta, essa fonte de força, ela vai ser análogo à tensão elétrica, por causa dessa definição aqui de impedância que a gente viu, né? Então a gente tem aqui a força por velocidade, né? Em analogia direta, a força vai ser análoga à tensão e a velocidade análoga à corrente. Então a gente tem a força oscilatória, dada em Newton, a unidade dela é Newton, ou quilograma metro por segundo ao quadrado, porque força é massa vezes aceleração. E para sinais harmônicos, a gente tem que a força, oscilando no tempo, é a amplitude complexa F, E na J ômega t. A velocidade, né, vai ser análogo à corrente. Então aqui a gente tem uma fonte de velocidade, x ponto de t. A unidade da velocidade é metro por segundo, tudo muito simples, né, de entender. E para sinais harmônicos, a nossa velocidade vai ser a amplitude complexa da velocidade E na J, ômega t, assim como era na caso da corrente elétrica. E aí nós temos os três elementos mecânicos que a gente precisa aprender a quantificar: a massa, a compliância e o amortecimento. A compliância vai ser o inverso da rigidez de mola. Então, vamos começar pela massa. A massa ideal, o mm, dado em quilograma, é um componente que vai se movimentar sem perdas, sem amortecimento, sem nenhuma tensão interna, que gere cisalhamento ou algo do tipo, e que gere ondas de flexão. Então, ele vai se movimentar em uníssono, né? Todo elemento vai se movimentar com a mesma velocidade. Então, pensa no cone do alto-falante, é como se o cone do alto-falante estivesse se movimentando para frente e para trás sempre, né? Para que esse componente se mova, vai ser necessário ter uma força externa aplicada nele, que vai ser oposta à força de inércia, ou seja, massa vezes aceleração, né? Então a gente tem aqui o símbolo para esse elemento. A gente não vai usar tanto esse símbolo, mas é importante ter essa distinção nesse estágio da disciplina, tá? Então a gente tem o símbolo aqui do elemento de massa, a unidade em quilo, e a relação entre força e velocidade é que força, oscilando no tempo, é igual a massa vezes a derivada da velocidade, ou seja, massa vezes aceleração. E aí quando a gente aplica os sinais harmônicos para a derivada aqui, nós vamos ter um F igual a J ômega
mm, x ponto, né, amplitude complexa da velocidade. Então, o que está acontecendo aqui, né? Se a gente lembrar lá dos sistemas elétricos, a gente imediatamente observa que essa impedância mecânica aqui, que é o J ômega mm, quando a gente passa o x para cá dividindo, então a gente tem F por velocidade, força por velocidade, e aí a gente tem a impedância mecânica, que é esse termo aqui, J ômega mm. E se a gente lembrar da aula passada, essa era exatamente a cara da impedância de um indutor, né? Então, em analogia direta, a massa vai ser análoga a um indutor elétrico. Quais são as implicações dessa expressão aqui? A gente pode notar, né, que quanto maior for a massa, maior vai ser a impedância, né? Então, quanto maior for a massa do meu sistema, maior a impedância, o que implica que a velocidade de vibração vai ser um pouco menor para a mesma força, certo? Então, se você tem uma massa grande, torna-se mais difícil mexer o elemento. E no caso, como a gente está falando de sistema oscilatório, o tempo inteiro o sistema está acelerando, parando, voltando, acelerando, parando, voltando. Então, ele está nesse ciclo de velocidade variável. Que a gente está tomando aqui é essa velocidade, essa amplitude complexa do movimento, né? Então, quanto mais massa tiver o meu elemento mecânico, mais difícil se torna de mexê-lo, que concorda com a lei de inércia, né? E a gente pode perceber também que a impedância cresce com a frequência, né? Então, quando maior for a frequência, maior vai ser a impedância mecânica, o que implica, né, que quanto maior for a massa também, menor será a velocidade de vibração para uma mesma frequência. Então, a gente vai ter um comportamento de movimento que vai decair com a frequência. E é exatamente por isso a gente pode se fazer essa pergunta: por que nos sistemas de alto-falantes a gente tem alto-falantes de diferentes tamanhos, né? A gente tem lá, por exemplo, os alto-falantes de grave bem grande e os tweeters pequenininhos, né? E, em parte, esse raciocínio ajuda a resolver essa pergunta, porque fazer um tweeter, né, um sistema de radiação de alta frequência pequeno, implica que ele vai ter menos massa, ou seja, vai ser mais fácil vibrá-lo, fazer ele vibrar em alta frequência. Então, para um sinal elétrico que você fornece lá para a tua bobina, que tem que ter uma amplitude limitada, senão você queima a sua bobina, você consegue fazer um tweeter vibrar em alta frequência com eficiência. Mas um sistema subwoofer grande, que aí vai ser mais pesado, você não vai conseguir fazer ele vibrar com eficiência e, portanto, não vai conseguir irradiar a alta frequência dele, né? Então, o tweeter é pequeno porque ele precisa ser essencialmente leve para vibrar em alta frequência. Por que o subwoofer é grande? Tem a ver com coisas que a gente vai ver nas aulas seguintes, e é uma coisa que se chama impedância de radiação. A radiação acústica de um elemento muito pequeno é ineficiente em baixa frequência, por isso o subwoofer tem que ser grande. Então, a gente pode partir agora para a compliância ideal. A gente já falou da massa. A compliância ideal ela é o inverso da rigidez, né? Então, uma mola muito rígida, você tem dificuldade de comprimi-la quando você aperta uma força, o que implica que ela tem uma compliância baixa. Compliância vem da palavra complacência, né? Então, se você tem uma mola pouco complacente, ela não aceita a força e ela não se deforma, certo? Então, a compliância ideal, o inverso da rigidez, vai ser um componente sem massa, para o qual o movimento acontece sem perda, sem amortecimento, mas com uma força de restauração elástica. Então, vai ser o elemento responsável por modelar a elasticidade do meu sistema vibratório. A unidade da compliância vai ser dada em metro por newton, é o inverso da rigidez. E quando a gente considera que força, né, numa mola é rigidez da mola vezes o deslocamento, e a gente sabe que o deslocamento é a integral da velocidade, e esse cara aqui é o inverso da compliância, então a gente tem 1 sobre cm, integral da velocidade, né? E isso aqui, né, vai nos lembrar imediatamente do capacitor. E aí, quando a gente aplica essa expressão aqui, né, para sinais harmônicos, né, no domínio da frequência, a gente vai ter que força é 1 sobre j ômega cm vezes a amplitude complexa da velocidade. E aí, se a gente passa a velocidade para lá, a gente tem a impedância mecânica, que é 1 sobre j ômega cm, e aí a gente lembra imediatamente do capacitor, né?
E a gente tem, por fim, aqui o amortecedor ideal. Nesse caso do amortecedor ideal, a gente vai ter a resistência ideal, o amortecimento ideal, vai ser um termo dado em Newton metro por segundo, vai ser um componente aí sem massa, sem rigidez, com o qual vão estar associados aí as perdas geradas pelo atrito do movimento, né? Então, essas forças de atrito elas vão se originar do contato entre superfícies, né, que a gente já conhece, esse atrito comum lá do ensino médio da mecânica, ou perdas internas quando o material começa a vibrar, ou tem algum apoio de borracha, por exemplo, e essa borracha vibra, as perdas ali de cisalhamento internas vão gerar esse amortecimento. Então, o material ele vai vibrar de diversas maneiras e aí a gente tem um amortecimento que compõe ali, que modela o amortecimento do material como um todo. Então, o símbolo do amortecedor é esse, né? O símbolo da mola é esse aqui, esqueci de falar, né? Parece uma molinha. O símbolo do amortecedor é esse. A unidade do amortecimento é Newton segundo por metro, que é a mesma unidade de impedância. E para pequenos sinais, a gente tem que a força é proporcional à velocidade de vibração. E aí, quando a gente analisa para sinais harmônicos no domínio da frequência, força é Rm vezes amplitude complexa da velocidade. E a impedância mecânica do elemento é o próprio amortecimento mecânico, né? Então a gente tem aqui que a impedância mecânica, nesse caso, modela um elemento resistivo. Então a massa modela um elemento indutivo, a compliância modela um elemento capacitivo e o amortecimento modela um elemento resistivo, isso tudo em analogia direta. Então, até aqui a gente viu essas analogias, a analogia direta, no qual a força é equivalente à tensão elétrica, diferença de potencial, e velocidade é o equivalente à corrente elétrica. Em sistemas mecânicos, no entanto, a gente está mais acostumado a enxergar diferenças de velocidade entre os elementos. É mais fácil perceber diferenças de velocidade por inspeção visual. É mais fácil perceber qual é o elemento que está parado, qual é o elemento que se move relativo ao elemento que está parado, etc. Né? Então, para a inspeção visual, é muito útil que a gente defina as analogias mecânicas inversas e a gente vai trabalhar muito com elas, então é importante conhecer bem esse tipo de coisa. Então, em analogia inversa, é o contrário. A tensão elétrica, a diferença de potencial, vai ser análogo à velocidade, eu já estou dando aqui no domínio da frequência. Né? A corrente vai ser análogo à força. Então, é o inverso da analogia direta. E nesse caso, basta inverter as impedâncias, ou seja, a impedância mecânica vai se tornar uma admitância. Né? Então, ao invés da gente ter o Zm, a gente vai ter a impedância, que é velocidade por força. Então, o indutor vai se tornar um capacitor. Então, a gente tinha lá o indutor, que era o equivalente a massa, que era o J ômega mm, ele vai se tornar um capacitor com essa impedância aqui, 1 sub J ômega mm. O capacitor, que era 1 sub J ômega cm, vai se tornar um indutor com essa impedância J ômega cm. E o resistor, que tinha a impedância Rm, vai virar um resistor ao contrário, 1 sobre Rm. E tudo que está em série fica em paralelo, tudo que está em paralelo fica em série. Nos documentos de leitura, de estudo da disciplina, tem um esquemático de como transformar circuitos em analogia inversa para analogia direta e vice-versa. E aqui a gente tem um quadro final que resume tudo que foi falado nessa aula. Então a gente tem os símbolos aqui de massa, compliância e rigidez. Lembrando que a compliância é o inverso da rigidez da mola. Então a gente tem massa, compliância e amortecimento. E aqui a gente tem, em analogia direta, a gente tem a massa equivalente a um indutor com uma diferença de potencial força e uma corrente, aqui uma análoga à corrente velocidade, e a impedância J ômega mm. Para a compliância é um capacitor com impedância 1 sobre J ômega cm e para o amortecimento é um resistor com impedância Rm. E quando a gente está em analogia inversa, esse indutor se torna um capacitor com essa impedância, 1 sobre J ômega mm. Esse capacitor se torna um indutor com impedância J ômega cm. E esse resistor se torna um resistor inverso com impedância 1 sobre Rm. Então, aqui, no caso da analogia inversa, a força é análogo à corrente e a velocidade é análogo à tensão, porque vai ser mais fácil enxergar essas diferenças de velocidade. Vocês não precisam imediatamente decorar isso, saber isso de cara, de cor, né?
Mas à medida que a gente vai exercitando, isso vai entrando na nossa memória e fazendo parte da nossa natureza, tá? Então, o objetivo dos exemplos desse capítulo é exatamente fomentar isso, tá bem? Até mais.